E aí galera, boa tarde, Cabeça falando novamente aqui com vocês. Aula de hoje sobre o tema circunferências. Nós vamos estudar os dois casos. Primeiro, quando a circunferência tiver o centro na origem e quando tiver o centro fora da origem deslocado. Acho que vai ser a aula mais gostosinha de todas, a mais simples. Espero que vocês gostem. A parte mais complicadinha agora no começo para vocês entenderem o porquê funciona, mas também não é de total necessidade. Então, nós estudamos lá no comecinho do bimestre a distância entre dois pontos, que a formulinha era a distância ao quadrado é igual a x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Agora, reparem aqui na nossa figura que todos os pontos têm a mesma distância do centro. Concordam com isso? Pessoal, essa distância é sempre a mesma, é o raio, tá? Por isso aqui na formulinha eu troquei a distância pelo raio, tá? Um dos pontos nós conhecemos, que é a origem. A origem é o centro 0, 0, tá certo? Então eu vou substituir isso na fórmula. No lugar do x coloco 0, no lugar do y0 aqui coloco 0 também, beleza? Bom, mas x menos 0 é o próprio x e y menos 0 é o próprio y. Então, a equação reduzida de uma circunferência com centro na origem sempre vai ser essa aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, se você viu isso em algum lugar, x quadrado mais y ao quadrado igual a alguma coisa, significa que é uma circunferência. Como que isso pode aparecer, cabeça? Vamos lá. Olhem para o nosso primeiro caso aqui. Quando ele te der a equação e pedir para você encontrar o raio, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 81. Pessoal, esse 81 não é 9 ao quadrado? Tudo bem? Se a equação da circunferência é x quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado, quem que é esse raio aqui, ó? Quem que está sendo elevado ao quadrado aqui? É o 9. Então, no caso, o nosso raio é igual a 9. Então, você não precisa se matar. Pegou a equação da circunferência aqui, ó, é só você pensar. Que número elevado ao quadrado que dá 81? É o 9. Então, o raio dessa circunferência é igual a 9. Simplesinho assim, tá bom? Ai, cabeça, então nem preciso ficar montando nada complicado, não. Bateu o olho, 81, que número é o quadrado da 81? É o 9, então o raio dessa circunferência é 9. Coloquei uma figura que não sei se está muito nítida, mas é essa circunferência. O centro dela é 0, 0 aqui na origem, e ela tem raio 9, ó, entre o 8 e o 10. Então, raio 9, tá bom? Vamos para mais um exemplinho aqui para vocês entenderem como é simples. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado. Aí apareceu para vocês, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16. Pessoal, que número elevado ao quadrado dá 16? É o 4, não é? Então significa que o raio dessa circunferência é o 4. É essa circunferência da figura aqui, ó. Centro na origem e raio 4. Ai, cabeça, vai complicar muito? Não, não tem como complicar muito, tá? O que ele pode pedir para vocês aí, ó? Ele pode dar o raio ou a figura e pedir a equação. Então vamos imaginar o seguinte problema. Qual é a equação de uma circunferência de centro 0, 0 na origem e que tenha raio 5? Qual é a equação? Além de dar a escrita, ele pode te dar também essa figura. Então você bater o olho na figura, você já vai conseguir identificar que o centro é na origem e que o raio dela é 5. Se você descobriu que o raio é 5, vai lá e troca na formulinha. Se ele te deu que o raio é 5, vai lá e troca na formulinha. Então, x quadrado mais y quadrado é igual ao raio ao quadrado. Quanto que é o raio que ele falou? 5. Vem aqui e troca o raio por 5. 5 ao quadrado é 25. O que é importante? Você saber fazer a ida e a volta. Se ele te der a equação, você vai pensar, quem é o quadrado da 25? 5. Então, o raio é 5, tá bem? Se ele te der o raio e pedir a circunferência, você troca aqui na formulinha, eleva ao quadrado e acabou. Se alguém colocar que 5 ao quadrado é 10, eu mato, tá bem? Ai, cabeça, e se o centro não for na origem, vai complicar muito? Não vai complicar muito, tá?
o que pode acontecer? Ó? Ele te dar uma equação e pedir quem é o raio e quem é o centro. Pessoal, olhem para essa equação aqui. Ó. Viu essa paradinha de x² e y² aqui, sem nada na parte de baixo? Já tem que pensar que é uma circunferência. Vamos aprender a extrair o centro da fórmula e o raio, tá? O raio eu já expliquei, é bem simples. Bateu o olho aqui, 49. Que número elevado ao quadrado dá 49? É o 7, não é? Então o raio é 7. Olha como é fácil extrair o centro. São sempre esses dois números aqui com o sinal trocado. Se na formulinha está x menos 3, significa que a coordenada x do centro é 3, positivo. Se aqui está y menos 2, significa que a coordenada y do centro é 2. Se você olhar para tudo isso aqui, qual informação você tem que extrair? Que o centro dessa circunferência está no ponto 3, 2 e que o raio dela é 7. Simplesinho assim. Bateu o olho aqui, ó, inverte o sinal. Ai, cabeça, então se aqui fosse positivo, aqui ficaria negativo? Perfeito. Vamos ver o próximo exemplinho. Deixa eu ver aqui. Bateu o olho na equação. Vamos lá, extrair informações. Quem é o centro e quem é o raio. Se aqui está menos 1, x menos 1, significa que a coordenada x do centro é 1. Se aqui está y mais 5, troca o sinal. Significa que a coordenada y do centro é menos 5. Pessoal, que número elevado ao quadrado dá 36? É o 6, certo? Então o raio dessa circunferência é 6. Significa que nós temos uma circunferência com o centro em 1 e menos 5 e raio 6. Só fazer isso, cabeça? Só bater o olho na equação reduzida da circunferência, extrai essas duas informações. Quem é o centro e quem é o raio. Se aqui é menos 1, coordenada 1. Se aqui é mais 5, coordenada menos 5. Que número elevado ao quadrado dá 36? É o próprio 6. Beleza? Ô cabeça, e se ele me der as coordenadas e o raio e pedir a equação? É muito difícil? Não, é muito fácil, tá? Então, veja esse seguinte exemplo. Dados o centro e o raio e pedindo informação, ele falou aqui pra gente, ó, dê a equação de uma circunferência de centro 2 e menos 4 e raio 3. Pessoal, se você substituir, ó, quem é o x? É o 2. Quem que é o y? É o menos 4. Esse menos com menos aqui vai acabar ficando mais, tá certo? Por isso que eu sempre vou inverter, beleza? Então, se o centro é 2 menos 4, quando cai na fórmula fica menos 2 mais 4. Ah, e não preciso fazer essa passagem aqui? Não precisa. É só você pensar que a coordenada que for dada no centro, quando cair na formulinha, fica invertido o sinal. Então, se ele deu o centro 2, a hora que cai na formulinha, menos 2. Se ele te deu a coordenada menos 4, quando cai na formulinha, mais 4. Bom, raio é 3. Se o raio é 3, não esqueçam de elevar ele ao quadrado. Vai dar aqui 9. Se ele te desse essa equação, teria como você extrair quem é o centro e quem é o raio? Tem, muito simples. Ó. Se aqui é menos 2, a coordenada é 2 positivo. Se aqui é mais 4, a coordenada vai ser menos 4. Que número elevado ao quadrado deu 9? É o 3. Então, o raio é 3. Vocês têm que saber fazer a ida e a volta, tá bem? Se ele te deu o centro e o raio, você escreve a equação. Se ele te deu a equação, você extrai o centro e o raio, tá certo? Simplesinho assim, sem segredo nenhum. Bora para o último caso aqui, quando ele te dá uma figura. Se ele te der uma figura, você tem que pegar as informações da figura e depois jogar na equação. Então, olhem para essa figurinha aqui. Quais são as coordenadas do centro? O x é 5 e o y é 4. Fica claro para todo mundo? Coordenada x, 5 e y, 4. Agora, quem é o raio dessa circunferência? Pessoal, o raio não é esse tamanho aqui, ó. Se foi do 1 até o 4, o raio é 3, tá bem? Ou se foi do 2 até o 5, olha aqui, ó.
O raio é 3, tá certo? Então já extraímos as informações. Centro 5 e 4, raio 3, tá certo? O que eu faço com isso, cabeça? Enfio aonde? Na formulinha da circunferência. Troca o x por 5 e o y por 4. E o raio por 3. Olha como vai ficar bonitinho e tudo certo. O que nós falamos? Quando ficar pronto, vai trocar o sinal das coordenadas, não vai? Então, se o seu 5 e o seu 4 aqui eram positivos, caíram na formulinha e ficaram negativos. Substitui o raio aqui no lugar do R. E só para finalizar, quanto que é 3 ao quadrado? 9. Tá bem? De novo, se ele te desse a equação e pedisse o centro e o raio, daria para extrair essas informações também? Daria, tá? Se aqui é x menos 5, minha coordenada é 5 positivo. Se aqui é menos 4, minha coordenada é 4 positivo. Que número elevado ao quadrado dá 9? 3. Então, o meu raio é 3. Simplesinho assim, tá bem, pessoal? Para finalizar, coloquei mais um exemplinho aqui, tá? Na verdade, coloquei mais 2. Vamos fazer os 2. Ó, olha para a figurinha aqui. Qual é a coordenada do meu centro? Quando o meu x é 0, o meu y é 4. Extraiu a informação, está quase pronto. E o raio? Pessoal, do 2 até o 4, quanto que dá? 2. Então, você já extraiu as duas informações. Centro 0 e 4, raio igual a 2. O que eu faço com isso? Enfio aonde? Na fórmula, tá? Troca o x0 por 0, troca o y0 por 4. Mas, pessoal, olha aqui, x menos 0 é o próprio x. Posso deixar só o x, cabeça? Pode, sem problema nenhum, tá bem? E aqui você não vai mexer em nada. Lembrando, se o raio é 2, 2 elevado ao quadrado, 4. Cabeça, daria para fazer o caminho contrário aqui novamente? Daria, sem problema nenhum. Tem alguém acompanhando meu x aqui, sendo somado ou subtraído? Não. Então, a coordenada é 0, tá bem? Tem alguém aqui, cabeça? Tem, o menos 4, então a coordenada é 4. Lembre-se, é só inverter o sinal que não tem erro, tá? Que número elevado ao quadrado que dá 4? O 2. Então significa que o raio é 2, tá bem? O último aqui para finalizar, vamos ver se sai rapidinho. Bateu o olho aqui, quais são as coordenadas? X menos 2, y menos 3. Já achou o centro, tá bem? E o raio, cabeça? O raio é esse tamanho aqui, ó, estão vendo? Quem que é esse tamanho? Concordam que é o 3 ou o menos 3? Tá certo? Então, só substituir na fórmula. Ah, eu preciso substituir bonitinho, fazer passo a passo? Não, se você quiser fazer direito, é só lembrar que tem que trocar o sinal. Se aqui deu menos 2, aqui vai ficar mais 2. Se aqui você achou menos 3, quando cair aqui vai ficar mais 3. 3 elevado ao quadrado, 9. Essa é a equação da circunferência. Daria para extrair? Daria. Se aqui é mais 2, menos 2. Mais 3, menos 3. Que número ao quadrado dá 9? 3. Acabou.